Finalmente nós estamos de volta, depois de um tempo aí que o canal ficou parado. A gente estava focando aí em outros projetos, tava sem tempo de vir aqui bater um papo com você, mas só que nós já estamos de volta. E hoje nós vamos falar basicamente sobre a economia da Argentina. Aparentemente o Milei, ele vem conseguindo ter resultados lá na Argentina. Recentemente ele conseguiu ali bons resultados nas últimas eleições que teve lá na Argentina, e atualmente o Milei, ele segue colhendo aí bons números, bons resultados no que tange a economia do país. Como a gente consegue ver, a economia da Argentina, que estava em frangalhos, estava completamente destruída, quase virando uma Venezuela lá do Maduro. A Argentina, ela vinha aí em um processo de inflação gigante, e agora, depois que o Milei começou a implementar medidas mais duras no que tange a política monetária e etc., a inflação começou a voltar aos trilhos. E hoje a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também um pouquinho sobre a situação do Brasil, que ao contrário da Argentina, que segue aí com projeções favoráveis, que no Brasil as projeções não são favoráveis, entendeu? Já vou logo falando que não é favorável a posição econômica do Brasil atualmente, e a gente vai falar sobre isso também. Mas quando a gente fala de Argentina, mano, em um contexto mais amplo, quando o Milei entrou, ele entrou basicamente com a promessa de enxugar a máquina pública, e ele basicamente fez isso, de fato. A Argentina vinha gastando muito dinheiro, entendeu? O teto de gasto dos caras tava pior do que o do Brasil, se bobear. Pior do que o Brasil é difícil, né? Mas tava ali igual ao do Brasil, entendeu? A política fiscal dos caras extremamente expansionista, e isso daí tava corroendo a moeda dos caras, tava destruindo a moeda dos caras, e a inflação tava tomando de conta. E o Milei, ele foi eleito basicamente com a promessa de cortar esses gastos desnecessários que a Argentina vinha tendo, né? Esses gastos aí que contribuíam para destruir o fiscal argentino. E ele se elegeu até com a motosserra na mão, dizendo que ia usar a motosserra, uma metáfora, né, para poder cortar esses gastos desnecessários que estavam destruindo a economia. E ele entrou no governo e cumpriu com essa promessa. Teve lá no início do governo dele vários postos de empregos estatais sendo basicamente desligados. Você teve ali corte de auxílio, você teve uma política monetária restritiva no que tange a enxugar o dinheiro da economia. Aí começou aquela onda de alta rejeição, entendeu? A rejeição dele começou a subir, basicamente porque essas medidas mais duras que você toma, elas basicamente destroem a sua popularidade. Afinal, você está enxugando o dinheiro da economia, você está tirando dinheiro da mão das pessoas, você está demitindo pessoas, você está basicamente dificultando o acesso ao dinheiro, e claro que isso daí vai gerar impopularidade, claro que isso daí vai gerar ali raiva na população. Só que aquele famoso remédio amargo que é necessário tomar para que então a economia sare, vamos dizer assim, e a inflação comece a cair. E seguindo por esse embalo, mano, eu lembro que vários influencers começaram a falar mal do Milei, começaram a falar que a Argentina tá vivendo tempos obscuros, que tá tudo pior na Argentina e tal. A mídia bateu no cara, todo mundo bateu no cara no começo, mas só que quando você precisa arrumar a casa econômica de um país, então você precisa adotar essa medida mais dura, você precisa dar esse remédio amargo para a população, entendeu? Porque se você não der esse remédio amargo, então você basicamente não cura a sua economia. Digamos que a inflação e a política fiscal extremamente desregulada, extremamente estourada, são doenças, e essas doenças elas trazem pobreza e desvalorização de moeda. Para você curar, para você
destruir essas doenças, você precisa basicamente injetar um remédio amargo na economia. E esse remédio é amargo mesmo. A partir do momento que você injeta ele na economia, pode ter certeza que vai todo mundo reclamar, vai todo mundo dizer que tá amargo, vai todo mundo dizer que tá ruim. Só que depois que esse remédio ele começa a fazer efeito, então as doenças chamadas inflação e política fiscal destruída, essas doenças aí elas começam a morrer e a política fiscal, o fiscal do país vai basicamente se ajustando e a inflação ela vai caindo. E é nesse momento que a moeda do país começa a se valorizar e as pessoas começam a enriquecer, o país começa a enriquecer, começa a atrair investimento, começa a ser visto como um país sério perante o mundo, entendeu? E é aí que você começa a se tornar relevante de fato, porque sem política fiscal controlada e sem moeda forte, você basicamente não tem como ser um país sério. E é aquele negócio, né, mano? Quando a gente fala de Brasil, o Brasil ele tá seguindo por uma linha completamente oposta no âmbito econômico. E por que eu falo isso daí? Basicamente porque o nosso fiscal tá estourado e não tem nem previsão de arrumar o nosso fiscal. A nossa moeda segue se desvalorizando e a inflação ela segue ali longe da meta que é 3%, estipulado pelo Banco Central, entendeu? Então, por mais que a política monetária restritiva do Banco Central esteja em vigor e esteja, de certa forma, surtindo algum efeito, ainda assim a inflação segue longe da meta e a desvalorização da moeda, oriunda de uma impressão de dinheiro sem fim, continua a todo vapor. E tendo em mente que ano que vem é eleição, então você pode ter certeza que mais dinheiro será imprimido e mais o real vai se desvalorizar e mais a inflação vai subir. O nosso dólar, ele ainda não disparou por conta de fatores externos, não por conta de fatores domésticos, não por conta do Brasil. Então ainda tem esse perigo do dólar, porque se os Estados Unidos começarem a mudar a perspectiva deles sobre o dólar, porque a gente sabe que o dólar está se desvalorizando no mundo basicamente por conta de uma estratégia que o Trump tem de desvalorizar o dólar para ele conseguir avançar as pautas dele lá nos Estados Unidos. Mas se eles mudarem a mentalidade e o dólar começar a se valorizar de novo ao redor do mundo, então você pode ter certeza que o Brasil, mano, vai ser um dos principais países afetados ali com essa valorização do dólar global, se ela vir acontecer aí nos próximos meses, entendeu? Então a gente tem esse fator aí pesando do dólar, esse medo constante do dólar mudar a chave e começar a se valorizar ao redor do mundo novamente, dado que essa valorização vai abater fortemente aqui na nossa economia. Mas só que, como eu já venho falando já muito sobre economia aqui no canal, se você vem acompanhando, eu tenho certeza que você já sabe do que se trata esse assunto, mas a gente vai falando de forma mais simplória nos próximos vídeos aí. O objetivo aqui do canal é alcançar o máximo de pessoa e às vezes a gente até usa esses termos mais do economês, vamos dizer assim, mas vou melhorar isso daí, vou começar a falar de forma mais acessível, entendeu? Não que eu esteja falando aqui pique doutor, entendeu? Porque muito longe disso, eu até estou falando errado aqui, usando colocações erradas, mas esse economês eu vou tentar tirar aí das nossas próximas conversas, entendeu? Para que fique totalmente nítido, entendeu? Porque é basicamente esse o nosso objetivo aqui, falar sobre economia, finanças, negócio, tudo que esteja relacionado a dinheiro, está relacionado a dinheiro. Então a gente vai ter que falar aqui, a gente vai falar aqui e a gente vai falar de um jeito descontraído. É uma conversa, não tem ninguém que é doutor aqui, não tem ninguém que é especialista aqui, é só um bate-papo simples, onde a gente analisa o que está acontecendo ao nosso redor e comenta a nossa opinião sobre isso, entendeu? Então não tem segredo, não tem
ninguém querendo pagar de doutor, de especialista ou de coach aqui, entendeu? A gente só tá falando o que a gente tá vendo. Então, já se inscreve no canal aí, deixa o seu like, deixa aquela ativada no sininho, porque agora a gente está de volta. Voltamos novamente com tudo e basicamente isso daí. Se junte a essa causa, porque juntos e em breve nós seremos ricos.